Interna Estúdio, começa mais um Roleiro Podcast. Seja bem-vindo a este podcast. Quem comenta os roteiros, comenta nós que somos ali a base Do audiovisual. Exatamente. O asfalto onde se constrói tudo em cima. O subsolo do audiovisual, não sei. O composto, né? Que você mistura na terra pra germinar as coisas. Estamos bem de metáfora hoje. Tudo bom, Ebu? Como vai nessa semana, 1º de maio aí? Dia de trabalho. Dia do trabalho, né, amiguinho? A gente trabalha bastante. Ganhar que tá difícil, né? Exatamente. Todo mundo trabalhando. E nós estamos aqui pra falar do nosso trabalho. Estamos aqui pra falar de roteiro. O podcast está entrando no seu 2º mês. Olha só. No programa passado a gente falou bastante do Handmaid's Tale, que estreou. Será que é assim que se pronuncia? Eu sempre acho que eu estou falando o rabo da Aya, né? Handmaid's Tale. É Tail e Tali, né? A gente esqueceu de comentar isso porque você já passou um tempo na cidade onde é filmada ali. Sim, Toronto, uma cidade muito legal. Eu diria que seria... O que você foi fazer lá em Toronto? Eu fui fazer um intercâmbio, assim, porque eu não sei falar inglês direito, né, menino? Aí eu peguei minhas férias lá da Band, falei, vou ficar um mês fazendo intercâmbio em Toronto. Sim. E Toronto foi incrível. Tem uma cidade cenográfica, fazia muita série lá, não era? Que Toronto, Toronto parece Nova York nos anos 70, 80, só que limpinho e bonitinho e seguro. Sim. É o prefeito de lá que fumava crack? De Toronto? Sim, era um gordão que fumava crack. Exatamente. E agora... Você falou Nova York anos 70, eu lembrei, as pessoas fumavam crack. O prefeito fumava crack. Eu lembro que um dia tinha até num café lá, tinha numa lousa, assim, um desenho, uma caricatura do cara meio banguelão, com uma frase que eu nem lembro direito, mas que era prefeito craqueiro, basicamente. Prefeito craqueiro, craqueiro. Sim, o craquinho, né? Então, e aí você foi lá, gostou da cidade? Gostei, inclusive no primeiro dia que eu estava lá, falando de audiovisual, essas coisas de intercâmbio, né, você já fez? Aquele primeiro dia que você vai pra... Nunca fiz, não. Nunca fez? Nunca fiz. Olha só, menino. Nunca fiz, Olha só. É uma experiência boa, viu? Eu sinto falta, é uma coisa que eu gostaria de ter tentado. Exato, eu deveria ter feito mais tempo, pena que eu não tinha dinheiro. Mas foi incrível. Mas o primeiro dia você vai pra uma palestra. Certo. Aí depois da palestra, você fica com um dia livre. E eu aproveitei esse dia para né, pegar chip de celular, essas coisas. Certo, né? Sim. Aí peguei lá um streetcar, que é o VLT de Toronto. Certo. Um bondinho. E de repente eu saí numa praia, cara, na zona leste de Toronto, no East Side. Uma praia? Tem uma praia do Lake Ontario. Uma praia de um lago. Exatamente, mas é um lago enorme que você parece um mar. Sim. E eu estou lá andando, meu primeiro dia no exterior, fascinado. Aí eu vejo, passam umas pessoas vestidas como se estivessem no século XVIII, e um pessoal com umas câmeras atrás, assim. Aí eu já começo a filmar com o celular. O cara, você não pode filmar. Eu falei, eu sou só um estudante do Brasil, eu também trabalho com isso. O cara falou, ok, tudo bem. Foi emocionante isso. E era o pessoal do Handmaid's? Não, acho que era, devia ser, eu acho, hoje assistindo, que era Mistérios do Detetive Murdoch, que passa na Globosat+, que também é em Toronto. Meu Deus. Mistérios do Detetive Murdoch. Mas é porque eu não sei muito sobre isso, mas uma época várias sitcoms americanas até eram filmadas em Toronto porque eles construíram uma estrutura grande pra se fazer TV lá. Lá tem maior estrutura, tipo, cabulosa, fundo de financiamento, essas coisas. A TV do Canadá é feita lá. Lá é a CBC, né? A BBC deles é a CBC. Sim. Mas tem outros canais, evidentemente. Inclusive tinha um que era bem na Queen Street, que é uma rua principal de Toronto, assim. Que era bem legal, porque, na rua, assim, tinha um carro saindo da parede. Eu falei, nossa, que lugar é esse? Era uma TV. Eu falei, nossa, que legal. E é uma cidade, imagino, também mais barata do que você ir pra Nova York. Esse é o X da questão. Por isso que gravam em Toronto, que é perto de Nova York. Tem a cara de Nova York, tem a infraestrutura foda, e é muito mais barato. Deve ter bastante profissional lá também, imagino. Inclusive, quando eu estava lá, teve um evento que chamava Toronto Doors Open, que eles abriam as portas de todos
os lugares da cidade, inclusive da estação de TV, uma As delas. locações, assim, você diz? Locações, a prefeitura, o tribunal, você podia visitar, sentar na cadeira do juiz lá. Pô. Ah, tá, não era uma coisa de audiovisual, era Não, realmente era a geral. cidade de portas abertas. Só que nisso você também podia entrar nos estúdios da televisão lá, inclusive fiz até uma foto no Chroma, fazendo a previsão do tempo. Ah, você aproveitou pra fazer isso. Aproveitei, fui na linha de edição, vendo nossos colegas. Sim. Já conversei com o cara, falei, porra, era inclusive um Avid muito mais moderno do que o que tínhamos aqui. Pra quem não sabe, de Avid é um programa de edição de vídeo, o mais usado no mundo, eu diria. Entendi, interessante. Então é uma opção interessante pra quem quiser, talvez, fazer curso de inglês, e eles têm cursos lá também? Você sabe se tem alguma coisa pra se estudar, roteiro lá em Toronto? Tem, porque eu ia fazer uma pós lá no eu lembro, você comentou disso. Toronto University. E aí, evidentemente, não tinha $30 mil pra pagar, nem Sim. o Bright também não. Mesmo sendo dólares canadenses. Exatamente, que são um pouco mais baratos. Aí a mulher me sugeriu um outro curso que era muito interessante, que é um curso de inglês no audiovisual. E aí são 9 meses que você fica na universidade, é mais barato, acho que é $15 mil. E você fica ali 9 meses na universidade aprendendo inglês aí você pode fazer de acting ou director. Olha que interessante. De roteiro não tem, mas você faz uma desse aí de acting, né, meu? Você já vai ajudar você a fazer o seu roteiro, se você souber um pouco como é que... Claro, interessante. De atuação, muito interessante, uma cidade... Quem quiser procurar mais informações sobre ir pra lá, o quê? Procura Toronto põe no Google, amiguinho. Vai no põe lá, Google, né? põe no Você Google, ficar estudar cinema em Toronto, você foi ficar isso que eu fiz. explicando isso Exato, todo o mundo. Google tá aí que faz Mas isso. quem assiste o Handmaid's Tale, como eu fiz, o senhor ainda não fez até agora, Ainda não mas fez? eu assisti, não sei como, o arquivo chegou no meu computador, não sei dizer como. Quando eu vi, tava lá dentro de uma pasta. Será que foi um vírus? Acho que foi um hacker. Um Um hacker né? colocou o arquivo no meu computador. Esses safados. Mas no final você vê selinhos do Canadá, então a série é feita lá, né? E eu só entrando um pouco nesse assunto, porque curiosamente que tem a ver também com Toronto. Semana passada aconteceu uma coisa muito louca, que foi aquele cara de Toronto, né? Que a gente falou no programa passado de o mundo real tá virando isso. E aí teve uma notícia meio assombrosa, né? Semana passada, um maluco de Toronto que pegou uma van e saiu atropelando gente. Parece que matou 10 pessoas. Matou uma galera lá. Feriu, mas não sei quantas. E ele foi classificado como um atentado terrorista, e o cara era incel, né? Ele foi classificado... Ele não era de nenhuma religião nem nada, ele era de desse grupo de fórum. Ele era como a nossa ideia do virgão da internet, um grupo de virgões da internet, mas levado à última potência, que é... Eles acham que realmente as mulheres... Incel é uma corruptela de involuntary celibatarian. Involuntary celibatarian. Que seria o celibatário involuntário, vulgo virgão. Ou também conhecido como come ninguém. E eles têm uma linguagem meio louca, que eles chamam as mulheres de Sheilas, se não me engano, e os homens fortes, que não, eles se acham que eles são machos beta, são incels, e os homens que seriam os alfas e os homens musculosos de Chads. Eles chamam. Então eles odeiam os Chads e as Sheilas. Nossa, isso é estranho que você me falou. Eu não sabia isso de Sheilas e Chads. Mas você vai no Outback, no banheiro das mulheres são Sheilas. E dos homens eu acho que são. Será que quem trabalha no Outback não come ninguém? Será que o primeiro incel foi do Outback? Enfim, eles usam esses nomes, eles têm uma linguagem toda dessas. E o que a gente tá falando de coisa virando realidade. Agora, eu precisaria ter pesquisado isso um pouco melhor. Vou confessar pra vocês que eu não pesquisei isso tão bem quanto eu deveria. Olha, Gustavo. Mas o cara do atentado de Realengo, ele não era um incel também, mas ele também tinha um problema de ser rejeitado pelas mulheres. No sentido de que ele tinha uma raiva que as mulheres não davam bola nele, não davam bola pra ele. E isso é um traço meio comum desses malucos que saem matando gente. Assim, eles acham que por eles serem homens, eles teriam um direito a uma mulher para reproduzir, não sei o quê. E eles, como não conseguem, eles começam a se realimentar nesses grotões da internet. Até que mata alguém. Até que você pira e mata alguém e tal. Então, tipo... É meio imbecil isso. Gente, uma prostituta. Então não mate as pessoas. Mas você vê a loucura que chega, porque o cara acha que, né, ele...
a sociedade deve alguma coisa pra eles, assim, é uma galera meio, é como se fosse essa que a gente tira sarro de millennial, que acha que o mundo deve alguma coisa pra ele, não sei, tô sendo maldoso nisso aí, mas enfim, o que eu vou entrar pro links da semana agora, porque esse também tá tudo emendado. Tá tudo emendado, essa misoginia, então, essa coisa cadê horrível. a vinheta? Links da semana. É bom, eu prefiro usar a sua voz pra fazer o efeito, fica mais legal. O link que eu vou comentar é um site onde eu leio e eles têm textos muito interessantes sobre isso. Sobre essa relação de machismo com atentados e tudo mais, que é um site que se chama OneCat. OneCat.com. A gente vai colocar o link lá, tipo como um sempre, gato, no post. OneCat. Não. Quase isso. Na verdade, vem de Wonk, W-O-N-K. Wonk, que é meio uma gíria pra quem é muito interessado por política. Saquei. E o OneCat porque são mulheres. É uma editora, ele é um site mais... a editora-chefe é uma mulher e era como se tipo uma visão mais feminina sobre política. São mulheres interessadas em política, gatinhas politizadas. Exatamente. Ele começou como um blog que acho que era do Gawker, aquele site que... Eu acho que a gente comentou isso uma vez, mas eu cortei. Mas aquele site que acabou sendo fechado porque foi processado pelo Hulk Hogan. A gente comentou isso. A gente comentou isso, mas quem tá ouvindo não ouviu, porque acho que eu cortei. O episódio tava muito grande, mas enfim. Quem quiser, essa história do Gawker... Eu vou pôr um link também, que era um blog de jornalismo radicalzinho, moderninho. E aí eles publicaram um vídeo do Hulk Hogan transando com a amante. E aí eles foram processados. Foi até um caso de liberdade de expressão, enfim. O famoso deu merda. Deu merda demais. Esse OneCat saiu e agora é um site independente. Eles vivem de doações, eles nem tem propaganda no site. Mas eles têm uma cobertura muito interessante sobre isso, sobre essa... Eles ligam muitos pontos interessantes sobre eles pesquisam esses grupos de misoginia radical na internet. E eles têm uma cobertura de política muito boa, muito engraçada também. Eles escrevem de um jeito meio que lembra a internet da época dos MySpace. Sabe quando você bota uns caps no meio do texto, assim? Sei, quase um ICQ feeling. Exatamente. Eles têm isso e eles têm uma cobertura muito boa sobre Trump, sobre as coisas que estão acontecendo. Enfim, é um modelo de site que eu até já cheguei a falar com eles uma vez, com esse site lá, para tentar traduzir alguma coisa pro português, tal. Eles até me liberaram, falaram, não, se você quiser traduzir as coisas aí, quiser publicar no Brasil. Eu falei com eles, mas eu nunca tive o tempo, é muito difícil traduzir, cara. Traduzir é uma coisa que dá um trabalho. Você fez inglês aí, agora você manja também essa coisa mais... É difícil, cara. Ainda traduzir com humor, puta merda, é difícil. Na verdade, você tem que reinventar, você reescreve na real. Você tem um trampo dobrado. Mas, enfim, como eu não consigo traduzir, faço minha parte aqui e indico esse site pra vocês quiserem ler em inglês também. Eu preciso parar com esses links em inglês, mas bom, vai treinando. Elitista, tô sendo um pouco elitista, é verdade, mas é que foi o link que eu pensei hoje, boa. Não, a gente entende. Lançamento da semana. Essa semana, eu vou dizer que não tá tão movimentada quanto a semana passada, porque é difícil bater, né? Não tem tanta coisa, mas tem algumas coisas interessantes que vão entrar no ar aí, principalmente online. Amanhã, dia 2 de maio, estreia no YouTube Red o Cobra Kai. Cobra Kai, continuação do Karate Kid. Continuação do Karate Kid, que parece interessante, parece que você vai questionar quem é que tava, depois de todo esse tempo, se era o Ralph Macchio ou se era o outro cara do Cobra Kai, que era o verdadeiro vilão. A premissa parece bem interessante. Interessante, hein? É um investimento do YouTube aí em fazer conteúdo próprio e tal, também. Acho que eles... Tem que assinar, né, pra ver o YouTube Red. Eles querem mais conteúdo, que as pessoas fiquem mais. Alguém que compre. E também assinar, assista, né? Enfim, exatamente. O YouTube tá fazendo isso. No dia 4 de maio tem a segunda temporada do Dear White People no Netflix também. Dear White People. Não assisti ainda, mas é muito bem falado. Já vi o filme. Filme gostei, achei interessante. Muita gente... Deixou muita gente brava, porque acham que é preconceito reverso, essas idiotices assim. Mas é interessante porque esse diálogo mesmo tanto pra esquerda quanto pra direita e com os negros sempre... Coloca as pessoas mesmo, as bem intencionadas e as pessoas mal intencionadas em situações constrangedoras também.
ela lida com coisas de ter um namorado branco também, da própria... Aí a própria comunidade negra começa a questionar ela. Aborda essa questão por vários pontos interessantes também. Então tem a segunda temporada aí. E... Cara, vou te dizer que não tem nada que mereça mais ser mencionado. Né? Então vamos para a nossa próxima sessão do podcast. Daí a gente tá falando sobre isso, nesse assunto de novo de machismo e não sei o que. E aí, olha lá, olha os números do nosso próprio podcast. Temos 3 convidados homens e só uma mulher. Ah, não. Tá errado. Tá Apesar errado. que a gente começou com uma mulher, pelo menos, no nosso Começamos com aí eu veio essa baga. Exatamente. Ah, não era... Falei que não ia falar mais exatamente, merda. Toda vez que você fala exatamente, agora eu vou fazer pip. Exatamente. Pip. Juro que não foi de propósito. Mas a entrevistada dessa semana é a Flávia Boggio, grande colega nossa, já trabalhou tanto comigo quanto com a Embu em diferentes ocasiões. Gente finíssima. Eu conheci ela na primeira... eu vi ela de relance na minha primeira passagem pela MTV. Quando eu trabalhava no site lá, ela era da produção. Ela estava antes de mim, ficou um tempão lá na MTV, bastante tempo. E depois a gente trabalhou junto de novo no The Noite, em 2014. A gente trabalhou junto lá e agora tá trabalhando com você. Onde? Ela trabalhou, fez a terceira temporada do Vai Fernandinha, que tá no ar agora no Multishow. Então ela fez comigo. E eu conheço ela desde acho que 2001. Caralho, você conhece ela de... mas eu conheci assim, de vista e tal. Amigos em comum. Amigos em comum. Entendi. Ali. Aquela coisa da MTV real, aquelas festinhas. Exatamente. De novo! E agora, pô, ela tá num grande momento porque ela é uma das roteiristas principais do Lady Night. Sim. Tremendo sucesso aí com a Tata Werneck. O maior sucesso da TV a cabo. Exatamente. Oh my God, Por man. quê? Acho que eu vou ter que trazer na próxima edição, eu vou trazer aqueles cintos de choque. Exato. E nós vamos utilizar essa técnica com o Gustavo. Quase saiu outra agora. Exato. Mas a Flávia esteve envolvida, por exemplo, na criação do quadro do Especialista. Sim, que é sensacional. Ela explica na entrevista como veio a surgir é muito interessante ouvir as coisas que ela tem pra falar. E ela fala também um pouco... Ela fez o Fudêncio, grande sucesso. Ela começou totalmente autodidata, como a gente fazia todas as coisas na MTV, sem saber fazer, vai fazendo todo mundo. Foi uma escola pra muita gente. E ela fala um pouco também, naquela coisa que a gente sempre fala, busca trazer trajetórias diferentes. Ela começou pela publicidade, ela não fez, não foi pro audiovisual, foi meio uma coisa... Por acaso, ela vai contar como é que ela entra na MTV, é a primeira escola dela, mas ela foi e voltou pra publicidade há um tempo, e eu achei... pergunto pra ela uma hora onde ela achou que tinha mais machismo, ela enfrentou mais machismo, na publicidade ou no roteiro. E não vou dizer onde, fica esse spoiler. Descubra daqui a pouco pela própria voz. Hashtag descubra. A Flávia falou, foi muito legal a conversa com ela, e a gente... Vamos começar a ouvir agora, então... Flávia Boggio no Roleiro Podcast. Uma das coisas que eu faço para as pessoas também é atualizar o IMDb delas. Que legal. Mas o seu até que é bem atualizadinho. Eu não sei, eu nunca fiz isso. Você nunca fez isso? Eu achei, tem tudo aqui. Tem sua filmografia como atriz. Eu sou atriz, né? Você é atriz, tem os episódios do Infortúnio. Tem o... Eu fui atriz no VMB. A voz da Funeri e a voz do Fudêncio, seus amigos. Tá tudo aqui. Não foi você? Eu achei que era você que tinha feito isso. Então tá. Vergonha até. Não, tá aqui. Bom, vamos começar então do começo. A gente... eu sei que suas irmãs também foram meio pra essa área do audiovisual também. Mas a sua família é disso aí também? Minha mãe é jornalista. Sua mãe é jornalista? E meu padrasto é jornalista também. Eles trabalhavam na Folha. E depois eles trabalharam... Minha mãe foi pro Estadão. E ela trabalha até hoje. Ela escreve jornalistona mesmo? Escreve Valor Econômico. Jornalista old school. E você não quis fazer jornalismo? Você não quis. Porque eu sempre fui... Eu desenhava muito. Então... Eu achava que eu poderia ser diretora de arte. Mas você pensava na área de audiovisual. Sempre pensei em comunicação, fazer alguma coisa com comunicação, mas
como eu desenhava, eu escolhi publicidade porque poderia utilizar isso. Entendi. Você fez publicidade. No final eu não aproveitei nada, desaprendi a desenhar. Do desenho. Só desenho em caderno, assim, durante reunião. Mas aí da faculdade você já começou a trabalhar com roteiro? Qual foi o seu... Aí, que empregos você teve? Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego... Na verdade, eu nunca tinha trabalhado. E aí eu descobri uma amiga minha da faculdade tinha conseguido vaga na MTV pra trabalhar na fitoteca. É mesmo? Tipo o trabalho mais escroto que existia. Sim. Mas você fazia publicidade. E eu fazia publicidade. Essa era sua assim, amiga não era da publicidade. Era da publicidade também. Uhum. Foi uma época que a MTV resolveu contratar um monte de publicitário. Que acho que chamou um... Isso era que ano? 1999, 98. 98 eu descobri que tinha um monte de gente da MTV que trabalhava, um monte de gente da SPM que trabalhava lá. A Paulinha Buarque, Arthur Jolly. Sim, ele ele era seu colega de faculdade? Ele era. Entendi. Ele era mais velho. E aí ele acho que começou a chamar outras pessoas, que começou a chamar, de repente tinha muita gente da MTV. De publicidade. Da SPM na MTV. E se você começou a trabalhar... Então o seu primeiro trabalho foi na MTV mesmo? Foi o primeiro trabalho. Você entrou fazendo o quê? Fitoteca também, não? Não, fui fazer o Disque MTV, ser estagiária. Estagiária do Disque MTV. E aí eu fui trabalhar com a Paula Crispiniano. Só que logo na sequência entrou a Romia Tarashi. Sim. Que ela é ultra organizada, ultra certinha. E eu era uma caótica, uma irresponsável. Eu esqueci as fitas. Nossa, eu era assim, com vocês, Frejá! Cadê a fita do Frejá? Eu tinha esquecido a fita do clipe. Sim. E a Romi quase me demitiu. Ai, nossa. Só que a sorte foi que a Romi foi chamada para outro programa e entrou uma nova diretora que era o máximo, a gente se dava bem. E ela me dava dinheiro pra... A Cris Siqueira. Ela me dava dinheiro pra comprar pão de queijo e comprar ela pediu pra eu comprar cigarro pra ela e me dava dinheiro pro pão de queijo. Entendi. Você então a gente estagiário mesmo. Realmente. E a gente vivia uma relação muito boa, muito saudável, com eu comprando pão de queijo pra ela e cigarro. Então você entrou lá em 99, ainda fazendo faculdade, estagiando. E aí... Como é que você se aproxima de roteiro? É claro, na MTV todo mundo meio que fazia um pouco de tudo, né? Mas qual foi a primeira vez que você pegou pra fazer um roteiro, alguma coisa assim? A Cris Siqueira já passava muita coisa pra mim, assim. Escreve essa cabeça aqui, escreve isso aqui. E aí eu fui chamada pra ser estagiária também do programa do João Gordo. Além de estagiária do Disque MTV, eu era estagiária do programa do João Gordo. Qual dos programas? Que era o Gordo a Gogô. O primeiro. Quando o Gordo voltou... E aí deram esse talk show e aí eu era estagiária. Isso era antes ou depois daquele programa dele de videogame que era Foi depois, porque ele tinha saído. Ele tinha, como é que era? Garganta Torcicolo. Era Garganta Torcicolo. Sim. E aí ele tinha saído e voltou pra fazer um programa de entrevista. Depois ele fazia aquele... Era o Garganta Torcicolo também, que ele ficava num iglu? Não, era... Como é que era? Era que ele ficava xingando, ficava meio só a cabeça dele voando no fundo. Que as pessoas ligavam e tinham que apertar na tecla. Acho que videogame. Esse era o Garganta Torcicolo. Acho que esse era o Garganta Torcicolo. Era outro. Era um programa que ia... Não era que ele ficava só a cabeça dele voando no chroma? Esse era outro. Não, outro. Esse era outro. Mas era um que ele... Acho que era... Será que era o Garganta Torcicolo? Que ia aqueles... Aquelas bandas que você conhece só porque vai na MTV. Sim. Tipo, Frila. Tipo Kiko Zambianchi, sabe? Sim. Ou era... Como é que era aquele trio Los Angeles? Não, mas isso aí tem uma carreira fora da MTV. Entendi. Mas quem dirigia era a Ana Manini. Eu ia lá pra ficar gravando as matérias do Max Velhinha, que era o repórter enviado especial. E a Ana, ela tinha 2 filhos, ela teve filho muito nova, então ela vira e mexe tinha que ir embora. E daí que foi o começo no roteiro. E aí ela me deixava pra fazer o roteiro. Entendi. Você já tinha mexido com roteiro de TV antes? Tinha visto alguma coisa? Não.
Nunca, Você eu fazia assistia pauta. TV? É que o programa do João Gordo era basicamente pauta. Então eu fazia a pesquisa do convidado e depois fazia um monte de perguntas. Sem nenhum Sei. critério, não tinha nenhuma organização de assunto. Era tipo uma lista de perguntas. Sei. E também fazia o roteiro da matéria do Max Velhinha, que na verdade era uma cabeça do Max Velhinha, toda em bichês. E o encerramento, Sim. aí gravava e editava com o que acontecesse na Você matéria. acompanhava as matérias? E aí eu ia gravar a matéria Entendi, também. Era entendi. aquela época que você tinha, a vida era o trabalho. A MTV era todo mundo aprendia fazendo, né? Não tinha muito uma mentoria, né, nas coisas, assim, pelo menos, não sei, a minha experiência lá. Não tinha nenhuma, era um experimento Era total que você fazia. E coisas davam certo até. Davam né? certo. Hoje em dia eu vou assistir umas coisas e falo, cara, isso aí não tem nenhum pensamento por trás. Não tem. Sim, mas, É então... alguém querendo preencher 26 minutos, né? Alguém querendo preencher... Sim. Era 45 minutos. Era assim, verdade. né? E aí... Mas então você começou aí fazendo roteiros, foi pro Gordo a Gogô, e aí quando começa o desenho animado, o Fudêncio, por exemplo, que foi... Fudêncio você Eu comecei tá como criadora do Fudêncio também, eu fazia, né? eu fazia o Piores Clipes. Porque o Fudêncio veio do João Gordo, veio daquele boneco É. que ele tinha, que era nesse programa que você fazia. Mas eu comecei a escrever pro Piores Clipes do Mundo. Do Mion. Do Mion, e aí eu comecei a me mostrar uma pessoa engraçada. Sim. Que na hora de xingar os clipes, Aham. eu era muito espirituosa. Ah, você bolava os xingamentos dos clipes. Tipo, Piores ajudava Clipes do nos xingamentos. Na junto com o fase Marcos Mion. clássica do Piores Clipes, Mion, Chuck, diretor. Peguei a transição Marina Persson, Mion, depois Chuck. Sim, você pegou realmente a fase que começou. É porque começou com a Marina Persson, é verdade, tinha esquecido. E aí começaram a perceber que eu era uma pessoa engraçada. Entendi, você começou Quando a eu fazia ser... o Top Top também, Sim, que sim. era basicamente... Era totalmente roteiro. Que era basicamente ficar Esse era o da Marina falando e mal o dos Léo- artistas. Não. Do Léo Madeira, Marina Madeira e Persson. Marina, sim. Eu fazia o Top Top e era basicamente ficar fazendo texto engraçadinho sobre Sim. música. Entendi, então você já tava trabalhando mesmo com roteiro já forte. E com Piores eu comecei a fazer roteiro mesmo. Que na verdade era tipo escrever, e era cheio de erro de ortografia. O Mion ficava reclamando. Era, a gente escrevia o que era Word mesmo e mandava E pro não TP. tinha corretor Entendi. e além de eu demorar pra aprender a escrever. Sim. E a gente não tinha noção de revisão, era tudo sim. preguiçoso. Entendi. Isso aí já, o Piores Clipes é que ano mais ou menos? Isso não tá no seu MDB, eu vou colocar que é importante. 94. 94 não, 94 não. Peraí. 2004. 2004. Sim. Acho que 2004. 2003, 2004. Tá. E aí tinha o programa do Gordo, tinha esse boneco, que era um boneco que tava lá. Alguém mandou pra ele? Eu não lembro qual era a história desse boneco. Na verdade, o Pavão mandou pro João Gordo. Tinha um festival de desenhos animados dentro do programa do João Gordo. Sim. Que cada episódio eles mostravam um desenho animado, um curtazinho, e eram sempre super independentes. Sim. E o Pavão mandava sempre. Sim. Sempre ele mandava. Esses Não, concursos ele- não. sempre tem uns 3 caras que É, sempre sempre os mandam. mesmos, Sim. E aí teve o do Alan Sieber, que era Deus é Pai, que depois Sim, a MTV foi sim. processada. Sim, eu lembro disso. Teve que fazer um monte de ação pra igreja, doar dinheiro pra igreja. É verdade, porque por causa do Deus é Pai. é. Brasil, maravilha. Nossa. É. E o Pavão mandou uma vez uma animação que que os VJs eram super-heróis. E foi um sucesso, assim, todo mundo adorou. Ah, isso foi antes do Fudêncio? Os Foi DJs antes. super-heróis? Ah, não Foi. sabia. Entendi. E aí contrataram ele e falaram, então, você pode chamar mais alguém pra desenhar com você. Animador de Flash? Animador de flash, a gente dá computador, você faz as animações, você chama mais alguém e a gente tenta achar um roteirista. E o Kaká marcou um de fazer os roteiros. Sim. E aí chegou uma hora que ele falou, eu vou chamar mais alguém pra escrever. E aí eles deram um concurso dentro da MTV pra ver quem que escreveria os roteiros, né? Entre os funcionários. Entre os funcionários. Entendi. E aí tinha isso. Eu acho que eu tava lá nessa época, porque eu entrei em 2003, mas é que eu tava no site e não sabia nada do que tava acontecendo. Eu ficava lá no sétimo andar. E aí eu escrevi. Qual que eu escrevi? Eu escrevi um do Felipe Dilon, que o Felipe Dilon era um vilão Sim. Todo mundo adora o que Felipe Dilon. matava as pessoas com a sua música horrorosa.
E depois ele gravou a voz e foi ótimo. Entendi. Acho Mas que- começou, então, com a Mega Liga antes do Fudêncio? ou não? Mega Liga primeiro. Ah, a Mega Liga Que veio antes. ganhou o né? concurso do João Gordo. Na minha cabeça, o Fudêncio tinha vindo antes. Não, aí eles falaram, então a gente tá fazendo essa coisa dos VJs, a gente queria fazer uma que não dependesse, porque os VJs nunca podiam gravar. Entendi. Tinha esse problema que Tinha era um a voz problema- deles mesmos e tal. Tinha um problema de agenda. Mas então você começou fazendo roteiro pra esse Mega Liga. Foi a minha primeira ficção. E E não tinha nenhuma técnica, nada. nada. Tanto Você, que eu você escrevia escrevia no Word, não Word, tinha nada de formatação, de coisa. nenhuma formatação. Tinha formatação assim, E o Pavão animava tudo sozinho? ele e o Thiago Martins. Sei, caramba. Hoje em dia, pra fazer um desenho animado, era tipo, muito mais E trampo. tanto que na hora da gente ler o roteiro juntos, eles falaram, não vai dar pra desenhar isso, muda. Entendi. Não dá pra desenhar isso, demora muito. Então vamos também é um mudar. aprendizado ali É. na marra também. Ninguém Aham. sabia fazer. Vamos deixar essa locação mesmo aqui pra não ter que desenhar de cenário. Uhum. Eram programas de meia hora, 20 e poucos minutos? Era 22 minutos. Meu Deus, 22 Gigantesco. Ficava arrastado. Dois caras gente. fazendo no flash. E ali. ainda uma roteirista que não tinha noção de Entendi. começo, meio e fim. O Fudêncio surgiu como? Aí com esse negócio dos VJs não terem horário, o Pavão foi lá conversar com o Zico Góes e falou, pô, meu, será que não dá pra gente fazer uma animação nossa, que a gente não precise Uhum. depender de horário de VJ, de agenda, e também ser uma coisa que a gente invente, uma coisa nova. Sim. E aí pegaram o boneco do João Gordo. Que ele tinha um boneco no programa dele. Pavão inventou, era o Fudêncio e a Funélia. Aham. E o Caqui, era um trio. O Sim. Conrado. O Kaki, sim. Que antes chamava Diego. E aí tiveram que trocar porque era o nome do filho do diretor da MTV. Entendi. Detalhes da ficção, É, né? né? É. E aí tinha esse negócio do João Gordo, E seu você, boneco do João como Gordo. tava fazendo o Mega Liga, foi... E tinha esse negócio do naturalmente South fazendo. Park, tinha o negócio do South Park, que era super transgressor, tinha palavrão, tinha gente morrendo, sangue. Era meio Falou, referência de vocês, É, né? vamos fazer um desenho bem escroto. Assim, com palavrão, ofensa. Sim. Corrimento. Entendi. E aí você foi a pessoa escolhida pra falar de corrimento. E eu Falar, fui a Flávia pessoa S. Pá. escolhida. Entendi. Porque esse, eu lembro que o Fudêncio foi um sucesso mais do que tava esperando um pouco, não era? Tipo, porque... Fez sucesso e Tinha fazia bem de caderno, audiência. tinha coisa é. de... Não tinha? Tinha coisa de- franchising. Tinha. Você ganhou dinheiro? com- Teve DVD. Você ganhou dinheiro com Não, essas coisas? nunca ganhei. Que vendeu? Porque acho que venderam caderno, venderam coisinhas Nossa, assim. nunca do- ganhei nada. Ganhei merchan. Tinha merchan no programa? Merchan. O merchan no desenho animado? Tinha, eu não lembro. Era um merchan no intervalo, sabe aqueles merchans que na verdade Sei. é uma propaganda disfarçada. Entendi. Aí você E era ganhava do coisa. Bis. E eu lembro que eu fiz alguma coisa pra publicidade e o meu cachê, a tabela foi o mesmo da Paniquete. Entendi. E você, desde o começo, foi pra fazer a voz também da Funéria? A gente fez teste, a gente chamou a MTV inteira pra fazer teste. Uhum. Falou, quem quer fazer voz, quem quer ser dublador, vem fazer teste. E aí eu fiz minha referência era a Dária. Sim, Sabe, sim, desenho sim. animado? Uhum. E aí eu fiz essa voz meio monotemática, Sim. monotônica, Uhum. meio mal-humorada, mas ela foi mudando ao longo do... Sim, sim, sim. E basicamente a minha voz com... Um efeitinho. Né? Não, a minha voz sem sem emoção. efeito não. Sem Tá, emoção entendi. nenhuma. O efeito é sem emoção. Fudêncio e seus amigos em A Marcha do Caqui! XX. Não sei o que é essa rubrica, mas XX. Dr. Drauzio Varíola dá uma palestra sobre o objetivo de ajudar o próximo. Dr. Drauzio. É assim que funcionam as vespas parasitas. E a vespa usa a joaninha como protetora. Ela come seus órgãos internos enquanto a hospedeira se debate, espantando os predadores. Crianças. Oh! Safeno vomita. Conrado levanta a mão. Dr. Drauzio Varíola, eu tenho uma dúvida. Não está na hora de responder dúvidas, moleque. Zé Maria. Coitada da Joaninha. Funéria. Coitada nada. Quem me dera poder usar alguém de guarda-costas enquanto eu devoro os órgãos dessa pessoa. Fudêncio.
Eu também. Conrado, melancólico. Às vezes eu me sinto como uma joaninha. Dr. Drauzio. Bom, crianças, antes de acabar essa aula, eu preciso passar a mensagem de paz do dia. Crianças. Ah, mas que droga. Blá, 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 blá. Cada um fala algo. Essa mensagem serve para vocês se tornarem seres humanos melhores. Funéria. Nenhum ser humano é melhor que uma vespa parasita. Você participou da criação do furo também. Isso também é A interessante. Lilian, eu tinha pilotado antes um programa de fofoca. Que eu queria fazer sobre fofoca. Meio um... Você que sugeriu. Um programa lá do... Programa de fofoca, mas com humor. Veneno pra caramba, falar Sim. mal, vamos destruir todo mundo e vamos falar mal. Nossa, E aí você tem um talento pra isso. Você tinha esse impulso? Sempre você Tinha, gostava? eu sempre fui muito venenosa. Entendi. E aí vocês pilotaram isso. E aí a Lilian falou, eu tive uma ideia parecida. Lilian mas Amarante, Lilian diretora Amarante, de núcleo. a Lilian Amarante É. falou, eu tenho uma ideia parecida, mas é sobre notícias. Você pegar no estilo Saturday Night Live, pegar Sim. notícia e ficar falando mal, e ficar fazendo piada em cima. Sei. E aí a gente pilotou e virou o Furo, que foi um sucesso, assim. Foi também, muito foi sucesso, outro. Essa é gente. importante. E aí... Porque os dois juntos ali, né? Era meio. Tipo uma mágica ali, né? Que Um rolava. completava, os dois né? juntos, Um completava o outro. E aí Um também bem- você fazia redação também. Você escrevia, Aí eu era diretora. Você dirigiu esse primeiro. Era eu, o Álvaro Campos, que é hoje diretor e roteirista. Uhum. A gente, tipo, escrevia e dirigia. Entendi os Era aquele dois. esquema faz tudo, sabe? Entendi. Vocês pegavam a notícia, como é que era? Tava também, a gente pegava, lia o jornal inteiro Uhum. e aí via qual notícia dava piada. Uhum. E eu não tinha muita noção de piada, assim, de mecânica de piada. Sim, Eu sim, só sim. fazia a notícia e fazia um comentário Aham. escroto, maldoso. Assim, ó. Você deixava fluir naturalmente. Era tipo A uma- escrotidão fluía naturalmente. Uma pessoa mal-humorada Aham. e engraçada que lia a notícia e fazia um Sim, comentário rabugento e engraçado. Sim. E que na verdade no final deu certo, assim. Sim, deu muito certo. Não. O programa era super. E aí foi. Nossa, tinha merchandising pra caramba. Uhum. E mesmo assim você quis sair da TV. Porque eu tinha pedido aumento antes Sim, e eles não tinham me dado. Era E aí, a dificuldade. Quando eu né? falei que eu ia sair, eles falaram, te dá um aumento. Mas Aí eu você- falei, eu não quero mais. Entendi, você Vou pra saiu. publicidade, vou ser rica. Saiu batendo a porta. Bati a porta, mas me arrependo um pouco. É porque mesmo? eu acho que eu. Por mais que eu tenha ganhado experiência em publicidade, trabalhei em agência, fui redatora, eu acho que foi um tempo que eu fiquei longe do entretenimento, do Sim. roteiro, da televisão, que eu acho que é meio. Se meio divertia minha... mais fazendo. Que eu acho que tá mais no meu DNA, assim. Você foi pra publicidade fazer roteiro também, ser redatora das coisas. Porque começou aquele negócio de branded content, Sei, que é essa publicidade que eles fingem que não é. Entendi. Publicidade envergonhada. Envergonhada, Uhum. Que é uma novelinha, Sim. mas pra falar, mas é do Catuaba. Homo, uma novela que é todo mundo vestido de azul e que passa numa lavanderia, Sim. é da Homo, Mas era roteiro, de certa forma. de certa também. forma era roteiro, mas aí no Uhum. final eu acabei fazendo propaganda de revista, e aí no final eu virei redatora mesmo. Redatora mesmo. Você fez impresso fiquei- também. Fiz mídia impressa, De bolar slogan, essas coisas. bolar slogan, bolar texto, bolar... Porque a essa altura você já tinha se formado, imagino. Faz um Já tempo. tinha me formado. Me formei... Então você se formou em publicidade, seu primeiro emprego em publicidade foi ser bem depois. Foi que depois, você tinha se formado, sim. No final o diploma me serviu pra alguma coisa, assim, Sim, fazer sim. ter feito SPM. Trabalhou em agência. Não, e você chegou a trabalhar no Big Brother também, né? Não foi? Você não fez umas ações? Você fazia ações Então aí coisa? eu fazia... A agência que eu trabalhava tinha ação da Unilever. Aham. E aí uma das coisas que a gente tinha que fazer era bolar a prova do Big Brother Bolar a pra prova do Big Brother. Homo, Aham. ter Benquinor. E aí teve uma prova que a gente fez que foi horrorosa, que era pra falar do frango assado. E aí que o frango vinha num saco. Da Unilever também, não? E a ideia era eles fazerem tipo uma corrida de saco. Aham.
pra em direção ao um forno. Sim. E o Boninho teve a ideia maravilhosa de botar eles totalmente envolvidos num saco na cabeça. E entrando num forno. Então falaram, Meu Deus. deram uma associação a nazismo, a BOP, Pera, tortura. Que ano era isso? Gente. 2000. Era o ano do Tropa de Elite, imagino. Foi, 2011. saco na cabeça. 2011. Mas só pra eu entender como é que era esse tipo de coisa. Tipo, chegava uma demanda assim, putz, temos que fazer uma ação de frango pro Big Brother. E aí vocês chutavam ideias, era isso? A gente fazia, tipo, sempre 5 opções. 5 opções de... 3 a 5 opções, assim, de prova. E aí oferecia pra Globo. Fazer uma degustação de frango com o chefe. A outra ideia é fazer botar todo mundo num carrinho, num kart pra dirigir com frango. E aí a ideia aprovada foi a ideia do saco, Da corrida de saco, saco. no frango, uma prova de resistência que eles tinham que ficar rodando dentro de um forno quente. Entendi, era o branded Com content saco. chegando no limite ali. Sim, merchandise. Gente... O que mais que a gente fazia? A gente fez uma novelinha super legal pra Omo, que eu falei, que era com a Thalita Caraúta, com a Marieta Severo. E aí, pra assinar o roteiro, a gente chamou a Adriana Falcão. Sim. E ficou uma novela, ficou uma serinha bem legal, assim, ficou muito divertido. Então você continuou male trabalhando com roteiro. Roteirista, assim. Sim. escrevia basicamente roteiro. Que era... Sim. E aí, basicamente, o branded content, eles falam que é um novo formato, visionário. Só que no Brasil o que virou o brand content é um grande merchandising. Vira aquela coisa, vamos fazer alguma coisa dentro de um programa de TV. Que vai ser a Eliana mostrando na casa dela, fazendo uma reportagem sobre a casa dela, tal, que você tem uma ideia maravilhosa. Que divertido. E no final o cliente muda, vira o balcão. Com o produto na bancada. A publicidade tem um pouco essa tristeza, né? De você não ter muito controle das coisas. Você, a princípio, querem que você tenha ideias muito legais. E você vê essas ideias sendo espancadas até a morte. É meio triste, vergonha. Né? O pouco que eu fiz de publicidade assim é meio... E eu não sei se você tinha essa sensação que, na verdade, acaba virando... Às vezes com TV isso acontece também, mas virando um exercício de você tentar adivinhar o que outra pessoa quer, né? Que é meio, tipo, você faz e não é isso que a gente quer. Mas o que você quer? Não sei. Não sei, é e isso. E aí você tem de novo. Não sei, não chegou bem aí, não amo. O cliente fala, não amo. Entendi. Mas por quê? Porque não tá bem no que a gente quer. Ou eles falam assim, é muito legal a ideia, só precisa mudar uma coisinha. Dá pra trocar o gorila por uma mulher loira. Tipo, então você mudou a ideia. Sim. Era tudo sobre o gorila e agora nós estamos mudando a ideia, né? Tá trocar o gorila pela Grazi Massafera. Entendi. E tanto por isso que tem tanto publicitário que acaba virando depois fotógrafo. Ou roteirista. Ou roteirista. Dizem que... Você não curtia tanto, imagino, publicidade quando você curtia roteiro, ou quando você tava lá. Não curtia. Não é tão divertido, mas é uma profissão que eles respeitam mais, assim, o funcionário, eu acho, na publicidade. Sim, tipo, verdade. Porque eu acho que é uma coisa muito concorrida, então os salários são bons, tem plano de saúde, tem... Entendi, muito mais dinheiro envolvido. E os prédios são bonitos, tem uns computadores maravilhosos. Sim. E ser roteirista é você ficar andando de mochila, tentando achar um canto pra escrever. Você tem um banheiro nojento, uma cadeira furada. Entendi. É uma experiência um pouco diferente. Você vai em lugares diferentes, você frequenta lugares diferentes. A publicidade é um pouco mais glamurosa. E aí você volta pro roteiro quando? É no The Noite? Ou você... Foi no The Noite. Eu fui pra DM9, aí eu virei redatora mesmo. E... O The Noite tinha acabado de ir pra SBT e precisavam de um chefe de roteiro, alguém pra administrar os roteiristas. E aí eu fui lá, bati um papo com o Danilo, com o Zaca, com o Palito, e aí me chamaram. E eu falei, cara, não acredito que me chamaram, gente. É mesmo? Quando Fiquei meio chocado. Assim, tipo, eu trabalho em agência. Entendi. Você gostava desse formato? Porque acabou virando um formato que você... Fiquei especialista. Você virou especialista, sim. Eu gosto muito. Eu gosto principalmente quando a entrevista sai um pouco do padrão da entrevista séria e vira
perguntas que ninguém falaria. Que ninguém perguntaria você já pra uma pessoa. você já gostava antes desse formato, assim, já assistia coisa assim? Eu assistia Jimmy Fallon, amava Conan O'Brien, assistia muito. Conan é demais, né? Conan demais. Também via a Chelsea. Sim, Ela já tava, né? Uhum. Mas eu gostava muito do Conan e do Jimmy Kimmel. Sim. E aí você ficou lá... E quando o Danilo estreou o Agora é Tarde, eu falei... Nossa... Meu Deus, a minha Siri falou alguma coisa. Estou ligando para... Não sei o que aconteceu. A Siri achou que você falou com ela. E quando o Danilo estreou o Agora é Tarde, eu falei, puta, como eu queria estar fazendo esse programa, cara. Sim. Porque, não tem Isso nada era no Brasil. 2012. Não faziam nada no Brasil. E... Entendi, então você já tava meio que mirando que eu pra já voltar. tinha feito, já tinha feito o João Gordo. É verdade. O Você Infortúnio com a Funéria, que era um talk show. É verdade, verdade. O Infortúnio foi depois. Não, surgiu os dois, o Pavão e o Thiago, eles estavam tão ferrados com entrega, com prazo, que eles falaram, não vamos conseguir entregar os desenhos, a gente precisa inventar uma coisa alternativa. Uma vez a gente fez um talk show apresentado... De novo, uma necessidade de produção. A MTV, tudo tudo se explica por necessidade de produção. Toda a programação da MTV é baseada numa necessidade de produção. sim. Tipo, não temos mais dinheiro pra fazer isso. Vamos ter que cortar o cenário. Faria só com um personagem e uma câmera parada. E aí tinha o Adult Swim, do Cartoon Network. Que tinha aquele programa do Space Ghost, que era um talk show, que era maravilhoso. E aí ele falou, se a gente fizesse um igualzinho ao Space Ghost, vamos fazer, a gente chama os artistas que sempre estão aí e grava rapidinho e já completa o episódio, né? Foram cinco temporadas de Infortúnio. Gente. Então você já estava fazendo o Infortúnio nesse meio tempo? Já tava fazendo, Mas como é que você participava do roteiro? Comecei a fazer o roteiro, fiz de 2007 a 2009, fiz o roteiro. E depois eu falei, não dá pra fazer, só vou gravar a voz também. Aí você dublava depois o que tinha sido feito de pergunta. Dó, porque todo mundo falava, mas você escreve também? Você que faz as perguntas? Eu falava, não, sim. Não faço então mais. Você tinha só o gostinho de participar. Ela faz, eu virei a pessoa que faz a voz da Funéria, sendo que antes eu fazia tudo, né? Uma vez eu fiz um teste de locução. E aí eles falaram, não, sua voz é muito igual a da Funéria, não tem... Você só serve pra fazer a voz da Funéria. Entendi, te impediu de fazer outras locuções, tá? Foi pior, tá? E... Aí eu já tinha feito a Funéria, virou um sucesso, era extremamente fácil de gravar. Sim. E desenhar, os caras só precisavam botar ela em cima de uma cadeirinha e sincar a voz. Sim. E era um formato de talk show muito legal, porque... Era bom, era bem... Eu lembro. Porque por ser as pessoas gostavam de ir, né? Nossa, a gente não consegue convidado assim no Late Night. Sim. E por ser um desenho animado, e ela ter essa personalidade, todo mundo aguentava qualquer tipo de pergunta ofensiva que exatamente, era a personagem. Essa então personagem. Virou um talk show irreverente. Sim. Então, quer dizer, você já estava envolvida com esse formato já há um bom tempo, desde né? Desde o João Gordo, aí eu fui lá, conversei com o Danilo e falei, então eu já fiz o João Gordo e já fiz a Funéria. 2 talk shows. E aí você falou, então tá bom, tá contratada. Entendi. Aí você ficou, eu tava lá também. 2 anos e meio, fiquei bastante. Você ficou bastante, ficou mais que eu. Eu saí 2 anos, em 2015. Você ainda tava lá. Aí fiquei até 2016, um pouquinho. Sei. Aí me chamaram pra ir conversar na Globo, pra cuidar do conteúdo. Como assim? Do branded content da Rede Globo. Publicidade, o canto da publicidade te chamando de volta. De novo, eu fico só fazendo esse zigue-zague promíscuo. Sim. De duas esposas. Era fazer publicidade. Era fazer roteiro pra TV pensando em publicidade. Tipo, tudo que é merchandising, tudo que é quando o produto entra dentro da programação da Rede Globo. Você foi no Faustão, né? E aí foi no Faustão, principalmente. Porque o programa que mais vende na Globo inteira é o Faustão. Que loucura. Então, basicamente, meu trabalho inteiro... Ainda hoje é o que mais vende. E o Faustão é super exigente, então tinha que ir na gravação. Sim. Porque vira e mexe ele pedia pra mudar tudo, reclamava de tudo. Ele se envolve nessas publicidades também. Tudo, e principalmente porque ele muda
Ele Porque muitas fecha uma vezes coisa... Ele que traz o anunciante também, Ele né? é que traz o anunciante. Aham. Aí eu fiquei lá... A Em Globo aqui em 6 São Paulo. meses eu pedi demissão. Você pediu demissão mesmo da Globo. E aí eles falaram, fica 2 meses mais pra gente achar outra pessoa. Aí a gente te demite. Eles acharam meio louca você por estar pedindo demissão da Globo? Não sei se é uma coisa... Eles acham estranho isso? Ah, Alguém eles tá viram que pedindo eles demissão da Globo? Ou eles já viram que Eles já viram. Você ia matar alguém. Eu falei, mas- tipo, meu, não tá sendo bom pra mim, não tá sendo bom pra vocês. Eles, é verdade. Esse salário é verdade? É verdade, então, É verdade. mesmo, sendo verdade. Entendi. Aí você saiu pensando... Chega, quero voltar a fazer roteiro ou vou vender Eu já tinha brigadeiro, falado- o que você pensou? Já tinha falado com já tava falando com um monte de gente, falando, gente, eu preciso sair daqui. Como Uhum. eles me deram 2 meses, Foi esse tempo de deu tempo de eu buscar novos desafios. de começar a prospectar. Aham. E aí nessa eu falei com a Lilian Amarante de novo, que era minha Voltando. chefe do Fura Uhum. MTV, na MTV. E aí ela tava na floresta, Uhum. criando um monte de coisa, tava com essa visão, tinha planos de fazer um novo talk show pra Tata Werneck. Uhum. Tinha um outro programa com Rafinha Bastos e eles estavam com uns projetos muito legais. E aí eu falei, gente, é só me chamar que eu vou. Sim, sim. E quando eu saí da Globo, eu já fui direto pra Floresta. E comecei a escrever projeto de série de ficção, também o projeto Entendi, você entrou pra desenvolver projetos. pra ajudar a desenvolver projetos de ficção, que eles também têm esse lado de ficção também. Uhum. E criar o projeto do novo talk show da Tata Werneck. Entendi. Que a Tata já Lady tinha Nights. feito o estranho show do Renatinho. Sim. No Renatinho. Que foi basicamente uma experiência pra ver se ela conseguia... Porque a Tata tinha fama de ser muito dispersa, dela não prestar atenção nas pessoas, Sim. dela não se interessar muito Era um pelos primeiro convidados. teste, sim. Então eles fizeram um Renatinho pra se ela se perdesse, Aham. ter os outros que seguram. E aí viram que funcionou super e aí virou o Lady Night depois. Entendi, E aí entendi. começou comigo. Chamaram eu e o Caíto Manier, Sim, sim. que eu não tinha conhecido ainda, mas eu sabia que ele fazia o... Da TV Quase lá, né? TV Quase, falha de cobertura e também fazia o choque de cultura. Uhum. E aí eu assisti e falei, cara, isso Vocês aqui, esse cara é dois muito meio que engraçado. começaram a fazer. Só a gente, só nós dois. A primeira temporada A primeira foi... temporada começou só a gente, mas aí começou a cair convidado em cima da hora. Virou aquele pânico. Cai convidado pra Tata Werneck também? Porque a Tata já era um super nome, né? Ela tinha feito a novela, Já. mesmo assim... Mas ela era tinha difícil. fama de... E vocês bolaram o de programa... ser cruel. Ela tinha uma fama sim. De não ter limite. de não ter limites. E as pessoas ficavam um pouco assustadas com o que ela iria falar. Sim, Muitas sim. das respostas eles falavam, não conheço... Eu nunca tinha trabalhado com ela. Eu sabia que ela era muito engraçada. Sim. Adorava. Mas não conhecia ela direito. Eu não sabia o que era... E vocês bolaram o programa, todos os quadros, tudo, vocês inventaram. Como é que aquele foi? negócio. A gente começou falando... Qual a história do quadro especialista? Quero chegar também, né? Então, como a Tatá, as pessoas estavam com medo dela não conseguir segurar 46 minutos. Começaram a falar, gente, eu acho que a Tatá não vai conseguir segurar. prestar atenção numa pessoa durante 46 minutos. Sim. Ela vai ficar muito... Ela vai começar a dispersar. Vocês começaram a pensar em alternativas. E aí, tipo, vamos tentar talvez chamar um segundo convidado. Tipo, alguém pra mudar totalmente o assunto. E aí a Chelsea tinha acabado de estrear o programa dela no Netflix. Sim, sim. E ela tinha um quadro que era, além do convidado, ela chamava uma pessoa porque ela queria aprender alguma coisa. Então ela chamava, tipo, um especialista em maconha. Porque ela Certo. queria aprender sobre maconha. Aham. E aí a gente falou, se a gente chamar um especialista pra ela aprender alguma coisa durante o programa. O começo da ideia foi esse. Não tem interesse nenhum no que a pessoa tem a Sim, dizer. sim, sim. E aí a gente começou a botar As perguntas malucas ali das coisas. perguntas malucas em cima do negócio. Sim, só sim. trocadilho. sim. Não, quando eu vi isso e sabia que você tava falando, puta, eu acho que é tipo uma coisa que a Flávia deve estar escrevendo esses No perguntas. começo. E esse quadro acabou sendo O maior sucesso. o maior gente. sucesso da primeira temporada. Sendo que vocês tinham Era. bons convidados. Vocês Não, tinham a primeira vez coisas que... Quando ela entrevistou a primeira pessoa... Gente... A gente botar uma pessoa totalmente crua Aham.
E isso na primeira temporada que tem, né? Que Sim. na segunda talvez tenha perdido um pouco do frescor, mas botar uma pessoa As lá pessoas já iam um pouco mais a preparadas. pessoa caindo de paraquedas achando que ela vai dizer alguma coisa. Sim, Aquela sim. pessoa. Acho que a graça era Dando essa. em Você vê cima a pessoa dela. tentando dizer alguma coisa e ela, tipo, totalmente... E ela dando em cima do especialista. Sim. Tipo, acusando ele de estar chavecando ela. Sim. Ele é um programa que ele tem uma coisa de funcionar pra internet, de pedacinhos dele, são muito... Ver aquilo na sequência. Depois quando saiu no BuzzFeed, que acho que foi também o grande, né? Que eles juntaram todos com os especialistas. E aí aquilo virou uma coisa, na verdade, acho que da primeira A temporada. lista de perguntas era... mais engraçadas que ela já fez para os especialistas. Era Sim. E aí tinha... foi que deu super certo também. Muito mais que o... E o negócio de ter muito quadro era pensando... Tipo, a Tatá, basicamente ela não tá muito interessada em saber sobre a infância da pessoa difícil. Sim. Então dá uma conversadinha ali, já chama um quadro. Sim. Bota um assunto ali, já chama um quadro. Sim. Vocês pilotaram muito até chegar nesse formato? Ou já meio que do roteiro já foi meio... Não, pilotou uma vez. Uma só. vez e já meio que... Pilotou uma vez e... Porque como é no Rio de Janeiro, Sim. a equipe toda é de São Paulo. No começo era toda de São Paulo. E era gravado no Projac. Então, começou o aluguel. É o Multishow aluga o estúdio do Projac Projac. mesmo, sim. Que acho que agora com a crise eles estão... não é naquela Cinédia que é um pouquinho mais perto. Não, é no Projac é no Projac mesmo. O Sei. estúdio do Encontros. Curicica. Tava durante as férias da Fátima. Entendi. Não sabia disso. E como começou a pagar, no dia que começou a pagar, já começou a gravar. Tinha sabe? que gravar lá. Loucura, né? Você acha que não vai... Foi o tempo de construir o cenário. Bom, mas a sua experiência na MTV também serviu pra isso, né? Tudo tinha que ser feito meio rápido. Tudo foi feito na hora. Sim. E depois foi Um negócio... foi Já teve 2 temporadas, né? E vai ter uma terceira. Vai ter uma terceira agora em setembro. Começa a reunir em julho e aí depois vai em setembro. Ah, entendi. Vai ser mais pra frente só no ano. É porque ela tá ocupada com a novela agora, né? Tá E fazendo. esse tá ocupado, tá fazendo. E aí parecia que ia antecipar pra junho. Porque misteriosamente aconteceu alguma coisa que ela ia poder em junho. Aí falou e ia matar o personagem dela. Spoiler. Mas aí eu acho que agora eles mantiveram vivos. Entendi. Mantiveram a personagem dela viva e vai agora gravar só em setembro. Bom pra ela, entendi. E foi o programa foi um sucesso que a gente não acreditava, assim. Sim, Eu tava morrendo de medo. Que é um programa, assim, às vezes olhando, tipo, puta, as pessoas vão... É meio difícil de entender o que tá acontecendo. Porque a Tatá, ela tem um humor... Ela é muito engraçada, mas ela tem um humor que beira ao processo. Sim. Então ou a gente vai ser processado, ou vai ser sucesso. Entendi. Então aí você teve essa experiência, provavelmente você vai participar da próxima temporada. Vou participar da próxima temporada também. E graças a Tatá... Eu terminei a Tatá, assim, abriu muitas portas, assim, começou a chover proposta de trabalho. Porque foi um programa que... Foi um programa de muito sucesso. Muito sucesso. Maior número de acessos do Globoplay. Sim. Do On Demand da Globo. Assim, então você tem esse dado de audiência. A audiência jamais século XXI mesmo. Eles estrearam o programa antes no Globoplay, porque é a prioridade deles. Entendi. Bom, e aí com esse sucesso da Tá, você ficou na posição de poder escolher o que você ia fazer agora? Então, comecei a dizer não, e aí eu também fiz um curso de roteiro, na roteiraria. Roteiraria, sim. É um curso que todo mundo tá fazendo. Eles chamam... É um cara que chama chama Facebook, Zé Carvalho. Que ele é consultor da Globo, da O2, ele é especialista, é um teórico de roteiro. E ele dá aula, dessas aulas de roteiro. Você se interessa por essa coisa? Estudar roteiro, estudar atos e estudar coisa assim? Eu lembro que eu tinha falado com o Caíto que eu queria fazer uma coisa mais... Porque eu nunca tive essa parte teórica. E aí ele falou, pra quê, cara? Por que você não usa esse tempo que você vai gastar na aula pra escrever mais roteiro? E eu falei, mas eu sinto um pouco a falta da teoria, assim, sabe? Aí, ver um pouco a associação com fábula, com teatro grego. Afinal, não adiantou muita coisa.
Mas é legal você decupar Sim. decupar um episódio Entendi. Você de foi fazer um Fargo pouco esse trabalho. e ficar vendo em qual momento acontece a virada. Certo, Qual momento, quantas informações tem na primeira cena, quantas informações. Mas você tem Quadro de vontade de ir personagem. pra Eu dramaturgia? já tô na dramaturgia. Agora já. é bom. De certa forma você tá fazendo na animação, mas agora você tá indo na dramaturgia. Aí eu tô escrevendo uma série agora com o Caco Galhardo. Que legal. Vou começar a escrever uma série pra Warner. Que não é essa do Caco Gagá. Não, é outra. Olha só. E eu acho que tem um negócio também de roteiro que o mercado é muito masculino. Sim. E agora estão vendo que está faltando mulher sim. no roteiro pra deixar o formato mais... Tá faltando um olhar feminino nos roteiros. E aí, Sim, então, sim, como tem é ainda... verdade. Como tem pouca roteirista... Tem muita roteirista, eu acho. Sim. Mas agora virou parte do... Sim, então, Uma- as pessoas percebem É uma demanda- que é puta, uma- não tem nenhuma mulher É uma aqui. exigência da equipe ter pelo menos uma ou duas mulheres na equipe. Entendi. Então, sempre falam, precisa de mulher na equipe, quem que chama? Sim, Você sim. vai lá completar a cota. Sim. Quando a gente tava falando do The Noite, a gente não trabalhou tão diretamente um com o outro, a gente tava trabalhando ali, mas eu lembro que teve uma certa experiência de ser uma mulher, estar numa posição de autoridade de um monte de homem, assim. Porque sabe? acaba virando... Você precisa ser sempre a mina legal, Uhum. a mina bacana. Sim. Porque se você pede alguma coisa ou fica meio puta com alguma coisa que aconteceu, você já vira uma megera. Sim. Você acha que o ambiente de roteiro ou publicidade tem um que é mais machista que o outro? Ou você não sentiu isso? Alguma diferença nisso? Publicidade é muito mais machista. Publicidade é muito mais machista. Muito. Você vai numa equipe de criação de publicidade, tem 60 pessoas, 50 pessoas, tem 4 mulheres. Entendi. Agora roteiro de televisão tem muito mais mulher. Entendi. Só o fato de ter já mais mulher já muda Acho que muito o ambiente, né? Eu acho que não tem muito dinheiro, então quando envolve muita O grana, dinheiro, sim. aí é só homem. Entendi. É verdade. Agora, como o roteiro não é uma coisa tão bem paga, Eu tava vendo... as mulheres acho que sobra pra elas, assim, Quando eu conseguia acessar o Netflix americano nesses truques de IP, sabe? Que você faz assim. Tinha uma série lá muito boa sobre a história do cinema. E tinha, não sei se você já viu isso, você falou uma coisa meio óbvia, mas que antes de Hollywood virar uma coisa lucrativa, assim, quando estavam começando a fazer filmes, eram só mulheres que dirigiam, porque era uma coisa meio da época da guerra também, as mulheres estavam meio tomando anos 40 e tal. E tinham muitas mulheres diretoras e muitas mulheres roteiristas que faziam os filmes, assim, elas cuidavam de fazer os filmes. Quando o negócio começou a dar dinheiro, todas elas foram pra produção e os homens tomaram o roteiro e a direção. gente, assim, você vai só na produção, começar, né? é só mulher. Né? É uma coisa, as mulheres são tidas como, elas organizam, elas cuidam, elas Tomam conta da gente, vê se tomam meu conta da camarim tá gente, com... resolvem, limpam o camarim. Vê se minha roupa tá passada. Aham, sim. Liga pra me acordar. Entendi. Aí quando vira negócio mesmo, aí os homens falam, Os sai homens mulheres. falam, não, agora é hora, um homem vai entrar. Precisa os né? homens aqui cuidar dessa coisa que dá dinheiro. Entendi. Bom, então os projetos que você tá envolvido pra esse ano tem o quê? Tem 2 séries de Lady ficção que você Night, falou? tem 2 séries de ficção. Que devem sair esse ano ainda? Estão pra esse ano ou estão desenvolvendo? A previsão é pra esse ano. Olha só. Uhum. E tem que ser pra esse ano. Depois, como essas pessoas, os famosos do Brasil, eles fazem novela, Sim. então tem que gravar rápido, porque senão antes que o cara arrume uma novela. Entendi. E Você ele tem larga que gravar tudo. naquele hiato que eles estão disponíveis. Porque a novela ainda é o formato de mais prestígio. Sim. Vai mudar em breve, espero, mas ainda é o formato de mais Então prestígio. essas séries que você pra um ator de já tem visibilidade. atores vinculados a elas. Já. Né? Entendi. Uma é com o João Vicente Castro, que é um dos criadores da série junto com o Caco, e a outra não. E você, então, o que você quer fazer agora tá mais pra dramaturgia ou mais pra variedades ou um pouco de tudo? Eu acho que é sempre bom revezar, sabia? Entendi. Fica essa dica. Fica essa dica, deixa essa dica. Porque ficção é uma coisa que consome muito.
Então, você fazer 2 ficções... Agora você tá escrevendo o quê? No Final Draft? Você Agora comprou comprei um Final agora. Draft. Comprou um Final Draft. Eu dividi, porque dá pra 2 pessoas usarem, né? Ah, você tá dividindo uma licença Dividi de com Final o meu Draft. namorado, Entendi. meu marido. E- E eu acho que o meu objetivo é ir pra ficção, quem sabe fazer... emplacar minha própria série, mais Você pra tem frente, seus projetinhos, tá guardado lá? Tenho, fazendo? tenho um que eu fiz pra roteiraria. Sei. A vantagem dos cursos um pouco às vezes é essa, né? Que você meio que se obriga a Você precisa pagar. tocar alguma coisa pra frente, né? Você precisa Assim. levar pra apresentar pro cara. Vai ter um Sim, pitching sim. lá. Ah, então pode ser que o curso sirva pra isso, pelo menos. E aí, pra encerrar, normalmente eu gosto que as pessoas indiquem algum livro que elas gostaram de ler. Não precisa ser um manual nem nada, mas algum livro que é. Eu li muito Nick Horby, Uhum. que é basicamente um filme, né? Sim. É um filme de humor. Você lendo ele, você sentiu que tipo. Os livros do Nick Horby, quando eu li, Algum específico? bem no Alta Fidelidade, Um Grande Garoto, Uhum. eles têm muito formato de Sim. filme de comédia clipado, moderninho. Uhum. Sim, É basicamente um filme, né? entendi. Quando você leu, você meio Quando que eu li- sentiu que. Nossa, eu lembro que eu li trabalhava na MTV, eu tinha lá meus 20 anos e li Alta Fidelidade, eu falei, gente, sou eu! Ah, sim, teve um Nossa, impacto pessoal é. também, além do profissional. Mas eu acho que Entendi. tem que consumir muita cultura, Sim. assistir série doentemente. Qual foi a série que você assistiu? Você acha que é o roteiro mais foda que tem? Agora eu assisti Atlanta. Atlanta Eu assisti é bom. 2 vezes. É muito legal, né? Eu assisti uma vez pra assistir, depois eu assisti uma vez pra ficar olhando cena a cena. Assim. Entendi. Você tá agora decupando Porque é coisas, curtinho, legal. né? São Sim. 20 minutos os episódios e... É aquele episódio que ganhou o Emmy lá da entrevista lá com as propagandas. Que é só propaganda, É né? muito foda, né? Muito foda. O diálogo é muito bom. Uhum. E não é assim, piada. É sempre observações Sim. muito, muito fodas. É que às assim, vezes é meio né? triste, às vezes é meio sinistro, às vezes é meio nonsense também. Não nonsense, mas é meio absurdo, né? Tem uma Acontece coisa umas coisas meio... absurdas. às aqueles vezes. cara do ônibus. O carro invisível e tipo, tudo aquilo, né? O cara do ônibus que dá um conselho pra ele meio Sim. budista. Sim, E sim. ele fala, sim. não, eu não quero isso pra mim, não. Tipo, deixa o rio correr. Não, eu não quero isso pra mim. Não, Aham. cara. Não, cara, eu acho que pra mim esse conselho não dá. Sim, é. E aí, Eu acho que você que postou a entrevista dele, que eu tô lendo, que que ele falou... que ele "Você é fala louco." daqui. Acho que foi ouvido do seu link. Ele fala que aquilo ali, ele pôs aquilo ali só pra emissora achar que ia ter um guru. E depois esse cara nunca aparece mais, né, na série. Tipo, ele falou, eu botei isso aí só pra emissora achar que ia ter uma figura É o plot. de um negro sábio e tal. Assim, tipo... Que ele tinha um negro, sabe, imaginário. Exatamente. E aí ele desistiu. E nunca aparece Maravilhoso. mais. né, na Não, tem série. várias coisas que ele desistiu no meio. Sim. Não, Tem o negócio da faculdade que ele largou, que não trabalha Uhum. muito. Tem umas coisas que não ficaram muito explicadas que... E ele falou, não, a gente abandonou mesmo. Eu só coloquei aquilo ali. Tem muitas vezes nessa série que se você fosse ver, talvez pelos manuais, assim, né? Tipo, que não são muito... E que é muito simples. É trama A, trama B... Uhum. E os diálogos longos, cenas longas. Sim. Não é aquela coisa pá. Não exatamente. É isso, então. Seus novos projetos vão ser aí a Tatá, essas 2 séries. Não pode falar o nome delas ainda? As pessoas vão Não, ter porque é nome provisório. Nome provisório, É. entendi. Então tá bom, quando não souber. sei Se como é isso que sair é. na hora que a gente souber, a gente coloca. Tá. E o roteiro, só pra gente comentar, o roteiro que você vai passar aí, só para que as Eu pessoas vão baixar. vou passar acho que do Fudêncio. Sim, do para as pessoas Furo. verem como é que era o negócio. Tá. Da Vou época. dar o do Furo MTV, do Fudêncio da MTV que não tem mais problema. Ninguém porque vai processar a gente, ninguém vai colocar, processar a nem gente. existe mais, tá certo. Não deram nem as cópias dos programas pra gente. Não morreu. nem existe mais. Eu postei também, não apagaram, porque não tem ninguém pra tirar. Não tem ninguém Não. pra Depois eu reclamar mando esse o link. copyright. Tá bom, é bom. Muito obrigado, Fábio. Imagina. Valeu. Obrigadão. Foi Flávia Boggio aqui no podcast. Aqui no Roleiros, muito obrigado, Flavinha. Sua participação sempre maravilhosa. Sensacional. E é isso. Essa semana você pode encontrar lá. Ela foi gentil e cedeu mais de um roteiro para você baixar. Que a gente fez a leitura daquele episódio do Fudêncio, quando a gente menciona isso.
Mas tem também um roteiro do Full MTV, do primeiro ano, quando a Flávia tá lá desde o começo, então é bem curioso você ver como é que era feito ali o roteiro. É um roteiro de 2 colunas, bem diferente ali, bem mais do audiovisual, de TV, assim. A gente vai pôr os links para se você quiser saber mais, encontrar a Flávia Boggio no IMDb. Tem os nossos contatos ali no Instagram, que acho que é onde é mais fácil falar com a gente. Todas as redes do podcast estão aí. Uma coisa que talvez seja interessante avisar é que eu descobri que é muito difícil, cara. Eu ponho os posts, né? É uma loucura, né? O Facebook hoje em dia é uma coisa. Você põe um post, se você não pagar, ele chega para 20 pessoas. Ele não chega nem pros poucos que curtem nossa página. E se você pagar, ele também não chega. Ele aparece lá 7 mil e só 2 likes. Desses 7 mil, 5 mil são da Indonésia que eles fazem de pergunta. O robozinho. Mas o que eu ia dizer, se você quer ver os posts do Roleiro Podcast, se você se informa pelo podcast, vá na página facebook.com/Roleiro Podcast. E além de você pôr lá no seguir, você clica lá no botão seguir, tem um negócio ver primeiro. Então aí ele vai garantir que você vai realmente ver essa página, os posts daí. Se você tá ouvindo isso aqui pelo telefone, muito obrigado. Se você tá ouvindo pelo computador, considere assinar na loja do iTunes ou baixe um aplicativo para Android. Tem lá no nosso site também explicando na página roleiropodcast.com.br/assine, explicando como assinar o podcast para ter no seu telefone, que é assim que os podcasts foram feitos para serem ouvidos. Exatamente. Certo? E a gente fica por aqui. Bom feriado para todo mundo, espero que estejam aproveitando. Se você estiver no trânsito voltando da viagem do feriado ouvindo esse podcast, agora aproveite para fazer uma cena no meio da imigrantes lotada. E fica nosso abraço, até semana que vem com mais um Roleiro Podcast. Roleiros!